E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Você vai procurar o capítulo de número 8. Nós temos trabalhado o livro de Atos durante todo esse mês. E nós já falamos a respeito da autoria de Atos, que foi escrito por Lucas, aquele mesmo Lucas que escreve o Evangelho. Nós falamos também sobre o dia de Pentecostes, que acontece em Atos capítulo 2, e quais eram os propósitos de Deus com aquela grande manifestação de poder. Hoje nós vamos continuar, pelo menos aí em 10 capítulos, do capítulo 8 até o 18. Então, abre aí no capítulo 8, e procura aí os primeiros versos, O verso 1, a partir do verso 1, a gente vai começar a nossa leitura. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, pode olhar aqui, porque hoje a gente tá gentil, a gente coloca aqui agora. Então, o que diz o texto? Atos capítulo 8, verso 1. E Saulo estava ali consentindo na sua morte, na morte de Estevão. O que está acontecendo aqui? Você que veio no último culto, você sabe que no fim do capítulo 7, um diácono da igreja chamado Estevão vai pregar, vai ser rejeitado e vai ser apedrejado. O texto diz no fim do capítulo 7 que Estevão está de joelhos, mas quando ele olha para o céu, ele vê Jesus de pé. Porque diante de uma igreja que se dobra, Cristo fica de pé. E depois dessa visão maravilhosa, Estevão morre, deixando então o seu exemplo para toda a igreja. E aí é por isso que o capítulo 8 começa falando disso, falando que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Quem é esse Saulo? Saulo é um homem que nasceu na cidade de Tarso, que fica na região da Turquia. Apesar de ter nascido fora da terra de Israel, Saulo é um típico israelita, é um judeu muito apegado às suas tradições e à sua religião. Saulo acreditava que o Messias de Israel ainda chegaria e que esse Jesus que veio anunciando o reino de Deus era, na verdade, um falso profeta, um falso Messias. Por isso, Saulo empreende todas as suas energias em caçar os seguidores de Jesus, em prendê-los, julgá-los e, se possível, matá-los. Então, quando o texto diz que Saulo consentia na morte de Estevão, a Bíblia está nos dizendo que Saulo fazia parte daquele grupo que havia incriminado Estevão e que havia levado ele até a morte. Esse é Saulo de Tarso. O texto continua nos dizendo que, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. A partir do momento em que Estevão é assassinado, uma grande perseguição começa. Ou seja, os membros do Sinédrio entenderam o seguinte: a gente já matou o primeiro, agora é só matar o restante por carreirinha. E aí eles começam a perseguir, e aí o que acontece? Os apóstolos permanecem, mas os outros crentes, eles são dissipados, eles vão embora, eles se espalham para outros cantos do Império Romano. Isso é interessante porque no Antigo Testamento, a mensagem dos profetas era muito clara. Se um judeu não estiver dentro da terra de Israel, isso é por causa de castigo, de punição. Então, lá no Antigo Testamento, quando o judeu era expulso de Jerusalém, ele entendia que era porque ele tinha pecado. Então, por causa do pecado, vinha o castigo, que é ele ficar fora da terra de Jerusalém, de Israel. Mas aqui, Atos vai mudar essa visão. Na verdade, a perseguição faz com que aqueles judeus vão embora de Jerusalém, não porque eles estavam em pecado, ao contrário, é porque eles estavam em obediência. Mostrando que quando você é obediente a Deus, nem sempre as coisas vão dar certo o tempo todo. É claro que esses discípulos queriam ficar numa boa, eles queriam ficar na casa deles, na segurança, eles queriam ficar onde eles sempre estiveram. Mas aí vem a perseguição. A perseguição faz eles saírem de suas casas, mas Deus encontrou nessa perseguição uma oportunidade de espalhar a mensagem de Jesus. Então nós precisamos entender que algumas derrotas, aparentes derrotas que acontecem na nossa vida, não são castigo de Deus, nem mesmo ação de Satanás. Na verdade, é plano de Jesus para algo maior.
Imagine Jesus como um jogador de xadrez. Nenhum bom jogador de xadrez move uma peça em vão. Sempre que Jesus te tira do ponto A para o ponto B, é porque ele tem algum plano com isso. Sempre que ele te tira de um emprego para outro emprego, às vezes assim você não entende por que aquilo aconteceu, mas é porque existe um projeto divino por detrás daquilo. Lembra lá do Gênesis capítulo 12? Quando Deus aparece para um homem chamado Abraão, e sem muitas explicações, Deus diz assim, sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus nem contou para Abraão que terra que era. Provavelmente porque se Deus falasse, ele não ia querer ir. Então Deus falou, só sai. Ou seja, a Bíblia está nos mostrando que mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, Deus encontra motivo para ser glorificado. Na sequência do capítulo 8, é muito interessante porque um desses discípulos que tem que fugir de Jerusalém se chama Filipe. Esse Filipe não é o apóstolo Filipe, é um Filipe que era diácono. Esse Filipe, ele vai para Samaria, e lá em Samaria ele vai encontrar um monte de samaritanos. E o que são os samaritanos? Samaritanos eram judeus mestiços, né? Eles eram misturados. Por isso eles eram vistos com muito preconceito pelos judeus puros. Ou seja, Filipe, se tudo tivesse bem em Jerusalém, ele nunca colocaria o pé em Samaria. Mas por causa da perseguição, adivinha, ele foi parar lá. E já que ele estava lá, ele falou, estou aqui mesmo, por que não pregar para esse povo? E a Bíblia diz que muitos samaritanos foram curados, muitos endemoniados foram libertos e muitos corações se converteram. Deus usou a tragédia de Filipe para levar vida para samaritanos. Nós temos que entender que muitas vezes, algumas situações na nossa vida podem ser dolorosas, mas desde que essa dor resulte em vida para outras pessoas, valeu a pena, Eclesiano. Existem muitas pessoas que precisam perder para se converter, e ao se converterem, levarem a palavra para outras pessoas. É isso que acontece no capítulo 8 de Atos. É a igreja crescendo a partir da perseguição. Aqui nós temos um pequeno esquema da perseguição que vai dispersar os discípulos, né? Aqui uma fotinho deles correndo, provavelmente. E aí nós temos a dispersão, eles são espalhados, eles proclamam o evangelho por onde vão, eles pregam. E aqui nós temos Filipe chegando em Samaria e realizando muitos e muitos milagres, como eu falei para vocês. E aí, na continuidade do capítulo 8, nós temos um texto interessante sobre um homem chamado Simão o Mágico. Olha o que diz a partir do verso 9, capítulo 8, verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. E exclamava, este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Que cena maravilhosa no livro de Atos. Nós temos um feiticeiro, literalmente um feiticeiro, fazendo um monte de urucubaca, e todo mundo dizendo, isso aí é de Deus. E aí sabe o que é interessante, pessoal? Lembra o que eu falei para vocês, tá? O samaritano, ele não é um estrangeiro qualquer, não. Samaritano é judeu. Samaritano tem isso aqui, Bíblia. Os samaritanos acreditavam na Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Samaritano era crente, acreditava em Deus. Mas o texto diz que um mágico chegou lá, ficou muito famoso, fazendo os truques dele, e todo mundo dava atenção. Isso é algo extremamente perigoso, porque se nós pensarmos, desde aquele tempo, o povo de Deus já era facilmente manipulável. Como assim chega um mágico, finge-se de profeta e está tudo bem? Nós, enquanto igreja, temos que começar a pensar sobre isso. Hoje em dia, se você abre o TikTok, parece a antessala do inferno. O tanto de falso profeta que aparece. E o povo aplaudindo. Nós temos que começar a discernir os espíritos. Nem todo mundo que fala em nome de Deus é realmente de Deus. E nem todo mundo que faz sinais, porque o texto diz que Simão fazia sinais. Nem todos os sinais vêm de Deus.
nós temos que nos lembrar que a Bíblia descreve o diabo, Satanás, como o pai da mentira, e sendo o pai da mentira, ele é o falsificador de todas as coisas. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando Moisés chega diante de Faraó, ele vai dar um sinal de que Deus está com ele. Qual que é o sinal? Ele pega o cajadinho, joga no chão e vira uma cobra. Mas aí existiam dois sacerdotes no Egito, Janes e Jambres. Eles chegam com duas varetinhas e eles fazem duas cobras, mostrando que o diabo também falsifica milagres. E por isso nós, como igreja de Jesus Cristo, não nos guiamos por sinais, nós nos guiamos pela palavra de Deus. O livro do Apocalipse vai dizer que o falso profeta, ele virá fazendo sinais. E vai dizer, inclusive, que ele tem aparência de cordeiro, ou seja, ele se veste de cristão. Mas como que o falso profeta é reconhecido no Apocalipse? Porque embora a sua aparência seja de cordeiro, o texto diz que ele falava como dragão. O profeta é conhecido verdadeiramente através de sua mensagem. Então, meu irmão, não importa se aparecer um maluco na sua frente levitando, você tem que observar a mensagem dele. Porque mágica até Satanás faz, mas a mensagem do Evangelho, essa só pode ser proclamada por alguém que está cheio do Espírito de Deus. Amém? Então nós temos esse Simão aqui, fazendo as urucubaca dele, todo mundo achando que ele tinha o poder de Deus. Só que aí, o texto continua, verso 11, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Simão, ele usava dos seus talentos diabólicos, adivinha, para arrancar dinheiro do povo. Então, como dizia Salomão, né, tem coisa que nunca muda, não há nada de novo debaixo do sol. O falso profeta é sempre movido pelo seu desejo de dinheiro desenfreado. E o texto continua. O texto vai dizer para a gente algo muito interessante. Aí aqui ficou pequenininho porque o texto é maior, né? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia a partir do verso 12. O que o texto vai dizer? Que o Filipe chegou em Samaria e começou a fazer milagres que Simão não conseguia fazer. Porque ele conseguia ali quando tinha um endemoniado, né, ele dava um Rivotril ali, aí o endemoniado ficava calmo. Mas ele não conseguia de fato expulsar Satanás. Agora Filipe, pelo poder do Espírito, conseguia. E aí o Simão fica muito impressionado com isso. E ele começa a ver o que é poder de verdade. Porque Satanás tem a imitação, mas Jesus tem aquilo que é original. E diante do poder que ele via na vida de Filipe, ele então tem uma ideia. Olha que interessante, verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, falando dos samaritanos, né? Tanto homens quanto mulheres. Aí olha o verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. Olha que interessante. Parece que temos uma conversão, que coisa maravilhosa. Mais um batizado, né? Então perceba, preste atenção. O texto diz que ele creu e que ele foi batizado nas águas, igual a gente faz aqui todo mês, batiza bonitinho, né? Talvez lá não na piscina, porque não tinha, mas foi batizado, fez todo o rito. E aí o verso 18, a gente salta para o verso 18, né? Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha que interessante. O Simão que acreditou em Jesus, o Simão que passou pelas águas, está vendo que o Espírito Santo era recebido por imposição de mãos. Como que funcionava? Os apóstolos oravam pelos crentes, e aí eles recebiam o Espírito, porque era um período de transição, né? É assim que acontecia. O Simão fica interessado, porque ele pensa assim, tá, beleza. Então o Filipe faz todas essas mágicas dele, porque ele tem esse tal de Espírito Santo. Eu preciso disso, vai fazer bem para os meus negócios. Ele já ganhava dinheiro tirando coelho da cartola. Imagina expulsando demônio. Ele abriu uma empresa. E aí ele vai e oferece dinheiro para os apóstolos. E aí o verso 19 diz: dei-me também essa autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Você acha que Simão está querendo receber o Espírito para compartilhar de graça? É claro que não. Ele está querendo receber essa autoridade para negociar com ela. Porque Simão é o típico falso profeta. E aí o texto do verso 20 diz o seguinte: e Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Essa palavrinha aqui, pereça, tá? Ela tem o seguinte sentido: vá para o inferno. É isso que Pedro está dizendo.
basicamente no bom português. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Gente, olha que interessante. O dom de Deus que era gratuito. O dom de Deus que poderia ser recebido mediante uma fé singela, de graça. Mas o fato de Simão querer comprar ofende a natureza de Deus. Simão quer comprar algo que Deus está dando de graça, e isso é ofensivo. E talvez você não encontre paralelos dessa história com a sua vida, porque você pensa assim, beleza, eu não sou mágico, eu não sou feiticeiro, então eu estou isento do pecado de Simão. Não está. Sabe por quê? Porque muitas vezes, através de nossas obras, nós tentamos comprar uma salvação que é gratuita. Muitas vezes, através de suas boas ações, você acha que está pagando Jesus por ele ter morrido na cruz, quando na verdade você não está fazendo isso. Então a Bíblia nos mostra que a salvação é de graça, mas se você zombar dela, ela se torna caríssima. Se torna caríssima. Verso 21. Você não tem parte nem direito algum neste ministério. É Pedro dizendo o seguinte, olha, você é um falso profeta. Você não vai andar com o profeta verdadeiro. Você não tem parte nem direito nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Qual é o problema de Simão? O problema é que Simão é um homem que se batizou sem consertar o seu coração antes. Simão é batizado, mas não é convertido. E é por isso que lá no Evangelho de Marcos, Jesus vai ensinar para a gente a cronologia da salvação. O que Jesus ensina? Aquele que crê e for batizado, vai ser o quê? Vai ser salvo. Mas Jesus ensina, primeiro crê, depois é batizado. Mostrando que não adianta ser batizado se você não crê. Passar pelas águas não te livra do fogo do inferno. O que te livra do fogo do inferno é a conversão verdadeira. Simão é o exemplo oposto. Ele se batizou, ele mostrou publicamente que ele era crente, mas o seu coração era desaprovado por Deus. E nós temos que começar a pensar a respeito disso. Vir no culto é muito bom, dar o dízimo é muito bom, né? Ser batizado é muito bom, mas e como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Porque se ele não for aprovado de Deus, nada disso adiantará. Nós temos que lembrar que a igreja, ela é inclusiva, ela aceita todo mundo. Quando chega na porta ali, ninguém avalia a sua vida para saber se você pode entrar ou não. A igreja inclui, mas Jesus exclui. Então não adianta a igreja incluir aqui o que Jesus vai excluir na eternidade. Tenha isso em mente. Fazer parte da igreja de Jesus é ter um coração aprovado por Jesus. Verso 22. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor, porque talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Veja como é grave aquilo que Simão está fazendo. E isso serve para nos trazer à memória o seguinte: existem por aí muitos falsos profetas, enganando muitas pessoas, mas é isso aqui que está guardado para eles. Talvez Deus perdoe mediante o arrependimento. Se não se arrependerem, sabe com quem que eles vão morar, né? Vão morar com o papai deles, lá no inferno. Gente, isso é muito sério. Isso é tão sério que a partir do testemunho de Simão, a partir dessa história, criou-se um pecado na igreja, que esse pecado ele é trabalhado desde a Idade Média, chamado simonia. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas o que é simonia? Se você pesquisar no Google agora, simonia é o pecado de vender coisas espirituais. Então, se eu digo para você, se você me der R$1.000, eu te dou um milagre, isso é simonia, é pecado mortal. Isso é crime, inclusive, né? Então, vender cargos eclesiásticos ou vender experiências espirituais é simonia, porque a palavra simonia vem de Simão, o mágico, porque foi o primeiro na escritura que tentou fazer isso. O homem era tão ruim, Clesiano, que ele inaugurou um pecado, nem existia. Ele foi lá e criou, ganhou, deu nome para o pecado. Olha que coisa terrível. Verso 23. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. De novo, Simão era batizado, mas ainda era escravizado pelo seu pecado. E aí nós vimos que o capítulo 8, portanto, pode ser resumido nessa perseguição contra a igreja, nesse espalhamento da obra missionária e no aparecimento desses falsos crentes, como no caso
de Simão. Quando nós avançamos, vai aí para o capítulo 9 agora. Capítulo 9 do livro de Atos. Aqui nós temos a conversão de Saulo de Tarso, que nós mencionamos agora há pouco, né? A conversão de Saulo, ela não é só uma história bonita. Na verdade, é possivelmente a maior conversão da Bíblia inteira. Nenhuma conversão foi tão importante e tão impactante quanto a conversão de Saulo. Por quê? Primeiro, porque ele era perseguidor. Saulo persegue os cristãos com autorização oficial. Saulo era membro do grupo dos fariseus, que tinha muito poder político em Jerusalém. Ele usava esse poder político, portanto, para perseguir a igreja. Saulo era como se fosse um policial e a gente era os bandidos, porque naquela época o cristianismo era criminalizado. Saulo, então, se aproveitava disso. Saulo, ele vai até Jerusalém pegar uma espécie de permissão para ir a uma outra cidade chamada Damasco, porque ele ficou sabendo que ali em Damasco haviam muitos crentes. O que ele quer fazer? Ele quer ir lá, prender esses crentes, julgá-los, condená-los e fazer com que eles morram, assim como Saulo fez com Estevão. E aí ele vai a caminho de Damasco. Só que em Damasco vai acontecer algo interessante. Ele vai se encontrar com Jesus. Essa imagem aqui é uma imagem bastante antiga, que seria uma ilustração da conversão de Saulo. Você pode ver que ele é esse aqui que está caidinho, né? Tem o cavalo aqui, a cara do cavalo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí você tem Saulo, portanto, ao ter uma forte revelação, ele cai no chão, ele ouve uma voz, ele vê uma grande luz. E qual que é o efeito disso? Temporariamente, Saulo fica cego. Quando ele fica cego, a Bíblia diz que Deus se comunica com um profeta chamado Ananias, que morava em Damasco. É curioso porque, se você esteve no culto passado, você já ouviu esse nome, Ananias. Lá em Atos capítulo 5 aparece um tal de Ananias, mas ele é um falso crente. Agora não, no capítulo 9, esse é outro Ananias, que é um cristão verdadeiro. E aí, Deus diz para Ananias o seguinte: olha, eu quero que você receba Saulo. E aí Ananias começa a conversar com Deus, dizendo assim: tá, tudo bem, posso receber aqui, mas o senhor sabe que ele mata a gente, né? E Ananias começa a explicar para Deus quem que Saulo é, como se Deus não o conhecesse. E aí, no verso 15 do capítulo 9, está escrito o seguinte, ó: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante as nações. Basicamente, Deus está dizendo o seguinte: Ananias, muito obrigado por me apresentar Saulo, mas na verdade eu já o conheci antes mesmo dele nascer. E por mais que você ache que ele não tem solução, eu estou dizendo que ele é meu escolhido. Isso aqui é para confrontar o nosso ego. Porque tem um monte de gente que você conhece, que você olha assim e você acha que não tem mais jeito. Mas talvez Deus esteja olhando e pensando diferente de você. E talvez Deus queira que você tenha um coração como o coração de Ananias, que mesmo sabendo que essa pessoa não é flor que se cheire, no momento que ela precisar, que você possa recebê-lo. Porque Ananias recebeu Saulo, mesmo sendo um inimigo confesso da igreja. Vamos ler aqui o que acontece no verso 17, capítulo 9, verso 17. Vai falar um pouco a respeito da conversão de Saulo. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, olha como que Ananias é obediente, chamou Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Vamos lembrar. Quando Saulo cai do cavalo, possivelmente, né? O texto não diz que estava de cavalo, mas diz que ele caiu. Quando ele cai, ele já cai cego. E aquela cegueira de Saulo, aquela cegueira literal, ela representa a condição espiritual que Saulo viveu a vida inteira. Ele sempre foi cego, só que não dos olhos. Ele era cego da alma. Por quê? Porque, primeiro, ele se achava melhor do que os apóstolos de Cristo. Ele achava que ele estava na religião certa. Parece umas pessoas que eu conheço por aí. Ele achava que ele estava certo, que só ele tinha Deus e que Jesus era um falso profeta. Ou seja, ele estava possuído por uma cegueira espiritual. E aí agora ele estava cego de verdade, literalmente cego. E aí o que acontece aqui no verso 17, né? Ananias encontra ele e Ananias diz o seguinte: enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente.
Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Olha que interessante. Saulo passou a ver porque escamas caíram de seus olhos. Aqui, ao mesmo tempo em que Saulo estava cego, fisicamente e também espiritualmente, quando as escamas caem, pela primeira vez na vida, Saulo está enxergando as coisas do jeito que tem que enxergar. Ele não está só recuperando a visão física, isso é detalhe. Ele está recuperando a visão espiritual que ele nunca teve, porque agora Saulo vê duas coisas de forma diferente. Primeiro, ele vê a si mesmo de forma diferente. A gente vai ver que a partir daqui, nas cartas de Paulo, porque para você que não sabe, Saulo e Paulo são a mesma pessoa, só muda o nome porque a partir do momento que ele sai de Israel, ele é chamado de Paulo, por uma questão de tradução, né? Assim como o João aqui, lá nos Estados Unidos vira John, fica chique, é por causa da transliteração. Então esse Paulo, que é o mesmo Saulo, em suas cartas, ele vai sempre se descrever não como a pessoa mais importante, mas como o menor. Ele vai se descrever, por exemplo, como o principal dos pecadores. Por quê? Porque agora Saulo enxerga a si mesmo. Antes ele não se enxergava, ele achava que ele não precisava de perdão, que ele era cheio da sua própria justiça. Mas agora ele olha para si e ele sabe que ele é pecador, porque as escamas lhe caíram dos olhos. É muito interessante nós pensarmos que a maior conversão da Bíblia não foi notificada através do falar de línguas. Não foi através de uma profecia, né? Saulo não saiu profetizando ou girando, não. A demonstração da maior conversão da Bíblia acontece quando as escamas caem dos olhos. Da mesma forma, quando Jesus converte o nosso coração, o primeiro sinal é nós enxergarmos as coisas como nunca antes. Aquilo que um dia você olhava como normal, agora você olha e vê como pecado. Agora você sabe que é. Saulo enxerga-se como pecador que é pela primeira vez. Só que tem uma boa notícia aí. Porque se Saulo se enxerga perfeitamente, agora ele também enxerga Jesus perfeitamente. Lembra que ele perseguia a igreja porque ele achava que Jesus era o falso profeta? Mas agora não. Ao olhar para Cristo, pela primeira vez, ele enxerga o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Salvador de seus pecados, o perdoador de suas falhas. Saulo se enxerga pecador, mas enxerga em Cristo o seu perdão e a sua salvação. Isso é converter-se de verdade, é olhar para Jesus e entender que Jesus é suficiente para curar-nos de todas as nossas dores, para remover todas as escamas dos nossos olhos. Somente Jesus pode te conceder a verdadeira visão espiritual. Amém? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então esse é Saulo, agora convertido. Um homem que viveu cego, mas que agora enxerga como nunca. Esse, portanto, é o capítulo 9. Quando a gente avança para o capítulo 10, a gente tem Saulo saindo de cena por um tempo. Depois ele vai voltar com tudo, mas a gente tem a chamada visão de Pedro. Abre aí o capítulo 10, agora do livro de Atos. E eu vou explicar para vocês qual é o contexto que está acontecendo aqui. A visão de Pedro e a abertura para os gentios. Pedro, ele estava na casa de uma pessoa e ele estava com muita fome, muita fome. E aí ele falou assim, ó, até a comida ficar pronta eu vou dormir ali. Quando ele dorme, ele tem um sonho profético. Ele recebe uma visão espiritual. E essa visão é um lençol e dentro desse lençol você tem animais de vários tipos. E aí Deus fala com Pedro o seguinte, olha, você está com fome, né? Então, ó, tá aqui os bichos, tem aqui a lagartixa, tem aqui o tatu, mata e come. E aí Pedro fala assim, não, que é isso? Jamais, não posso fazer isso. Por que Pedro não pode fazer isso? Porque Pedro é um judeu. E lá no Antigo Testamento existe um conjunto de regras que nós chamamos de leis dietéticas. São leis alimentares. Inclusive seguida por algumas igrejas até hoje. A igreja adventista, por exemplo, segue essas regras alimentares lá. Lá no Antigo Testamento não podia comer porco, não podia comer camarão, não podia comer uma série de animais ali. O judeu não podia comer porque eram animais imundos. E aí Pedro, como um bom judeu, ele diz assim, não, eu não posso comer. Eu não posso comer carne de tatu. Eu não posso comer costelinha de porco. Essas coisas são proibidas.
Essas coisas são impuras. Ele usa a palavra impura. São coisas sujas. E aí Deus vai e diz o seguinte para ele: não, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro fica assim: tá bom, beleza. Ele não entende muito bem. Mas mais à frente ele vai perceber o seguinte: ele vai perceber que aqueles animais ali representavam as nações. E que Pedro estava agora diante de um Deus que não era apenas o Deus da terra de Israel, não era só o Deus dos judeus, não era só o Deus dos batistas, não era só o Deus da Assembleia de Deus, não, era o Deus de todos os povos. Então, o que Deus está purificando aqui não são os animais, o que Deus estava purificando eram as nações. Como que as nações são purificadas? Através do Evangelho de Cristo. E é isso que Pedro tem que entender. Ele tem que entender que Deus não é propriedade de Israel. Deus é salvador de todas as pessoas. E nós, enquanto igreja, temos que entender que Deus não é nossa propriedade. Jesus não é seu, você não é dono dele. Essa mensagem que ele te deu não pode morrer com você. Ela tem que ser levada para fora. Você tem a responsabilidade de purificar o mundo através da palavra que te foi entregue. É isso que Deus está falando para Pedro. E aí no verso 34, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, capítulo 10, verso 34. Agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. O Pedro entendeu. Não era sobre a janta dele, não era sobre animais, era sobre pessoas. E como que o Pedro entende? Ele entende porque depois dessa visão, ele vai até a casa de um romano chamado Cornélios. E ali ele ora com aquele romano. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre aquela casa. E aqueles que estavam ali se convertem, sem serem judeus, sem passarem pela circuncisão, sem nem entender de Bíblia. O Espírito Santo desce sobre eles. Porque o Espírito Santo não desce sobre uma mente intelectualizada. Não é porque você é mais inteligente ou porque você lê muito a Bíblia. O Espírito Santo desce sobre corações abertos. Cornélio recebeu o Espírito Santo. E a beleza disso é que o texto diz que eles estavam na casa de Cornélio. Então, todo mundo que estava passando lá de fora, ninguém sabia o que estava acontecendo. Talvez escutou uns glória a Deus e pensou que o Cornélio tinha tomado umas a mais. Mas o que isso ensina para a gente? Isso nos ensina que a gente, às vezes, tem aquela expectativa de que os grandes avivamentos acontecem aqui, em ambientes como esse. Eu vou ao culto hoje, porque lá no culto Deus vai descer o Espírito Santo e amém, glória a Deus, essa é a nossa fé. Mas aquele grande avivamento aconteceu na sala de um romano. Deus tem grandes avivamentos para fazer aqui, nessa igreja, nesse prédio. Mas Ele também tem grandes avivamentos para fazer na sala da sua casa, na mesa de jantar. Quando você estiver abrindo a Bíblia e lendo ela para os teus filhos e para a tua família, os grandes avivamentos também começam pequenos. Ali na casa de Cornélio, nós temos os gentios entrando na igreja. E hoje o mundo é cristão. Beleza que a qualidade desse cristianismo dá para a gente dar uma reclamada, né? Mas basicamente o que eu quero dizer para vocês é que hoje essa religião que está presente no mundo inteiro começou na sala de um romano chamado Cornélio. Imagine o que Deus pode começar lá na cozinha da sua casa. Imagine o que Ele pode começar lá no seu quarto, quando você de joelhos ora para Ele e diz: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha alma, me enche daquele mesmo Espírito que a igreja tinha em Atos dos Apóstolos. Imagine o que Deus pode fazer dentro da sua casa, o que Ele fez na casa de Cornélio. Então no capítulo 10, nós temos Pedro entendendo que as portas da graça estavam abertas não só para Israel, mas agora para o mundo inteiro. Agora a gente vai para o capítulo 11. E aí não precisa abrir, não, senão vai demorar muito. No capítulo 11 nós temos a inserção da igreja de Antioquia. Antioquia é a capital da Síria, né? Então você tem uma igreja que começa com Jesus ali em Israel, sobretudo em Jerusalém. Mas agora você tem uma igreja que chega na Síria, em Antioquia. E essa igreja de Antioquia ela é muito interessante, porque ela começa como um centro missionário. Ela começa a enviar pessoas para pregar para todo lado. Paulo fez parte dessa igreja. Provavelmente ele passa mais de 10 anos lá sendo discipulado. Porque isso também é importante que você entenda, tá? Não foi assim, Paulo se converteu agora, no outro dia ele já estava pregando nos Gideões missionários. Não foi assim. Ele passou por um processo de limpeza.
tratando os seus pecados, ele foi discipulado, ele foi pastoreado, ele aprendeu a palavra de Deus, ele foi passando por um processo e nós temos que aprender a respeitar esses processos. Paulo é alguém que depois de muito tempo começa a obra missionária. Muito se diz que esse grande tempo que Paulo ficou meio que de molho foi porque a igreja ainda não confiava suficientemente nele. Afinal, ele fez muito mal aos cristãos. E agora, então, para provar o seu valor, Paulo fica lá, quietinho, guardadinho, aprendendo a Bíblia, para que os cristãos possam ver nele de fato um testemunho. E aqui nós entendemos que testemunhos são coisas que são construídas com o tempo. Tem muita gente que se converte hoje e amanhã já quer ser respeitado dentro de casa. Eu queria que a minha mãe respeitasse a minha fé. Você se converteu agora, infeliz. Calma. Ela acha que é só modinha, ela acha que vai durar pouco. E o seu papel é mostrar para ela que não. Que a sua decisão foi acertada. E que você vai ser crente não por uma semana, um mês ou um ano, mas até que Jesus volte ou que ele te leve. Como diz em Apocalipse, sede fiel até a morte. Esse é o testemunho que nós, como igreja, temos que construir. Então, no capítulo 11, nós temos a igreja de Antioquia, onde Paulo está, e ali ele se encontra com Barnabé. Eles vão formar uma dupla bastante interessante, né? É também em Antioquia que nós temos a primeira vez em que os discípulos são chamados de cristãos, tá? Eu estava lendo uma fonte que dizia que esse nome foi dado não para elogiar a gente, mas para meio que zombar da nossa cara. Porque o que é cristão? Cristão significa pequeno Cristo. Então é como se o povo inimigo da igreja dissesse assim, ó, esses aí são os Jesusinhos, são os cristãozinhos, são os imitadores daquele lá, Galileu, que morreu crucificado. Então aqui os discípulos são chamados de cristãos, de onde vai vir o nome da nossa crença, da nossa fé, cristianismo. O que é o cristianismo? É uma fé centrada na pessoa do Cristo, na pessoa de Jesus, é a nossa fé. Então, nós avançamos e nós vamos ter, no capítulo 12 ainda, a prisão de Pedro e a intervenção de Deus. Aqui é interessante porque Pedro vai ser preso sob o domínio de um rei chamado Herodes Agripa. Herodes Agripa é neto de Herodes o Grande. Então, quando você abre o evangelho, que você vai ler lá em Mateus, você vê que quando Jesus nasce, um rei chamado Herodes manda matar as criancinhas, né? Esse Herodes é Herodes o Grande. Ele é avô de Herodes Agripa. Então já era outro Herodes ali. E esse outro Herodes, ele também é inimigo da igreja. Ele manda prender Tiago e Pedro. E a igreja ora por eles. E Tiago é executado por Herodes. Mas Pedro não é. E aí muitas vezes a gente pensa, né? Mas peraí, a igreja orou pelos dois, mas só um saiu vivo. Pois é. Existem planos que a gente nunca vai entender. Lucas não para explicar por que isso aconteceu, mas para mostrar para a gente que o que mais importa aqui não é quem morre, se é Pedro ou se é Tiago. O que mais importa é que Deus continua com os seus representantes. Tiago foi embora, mas ele foi feliz. Conhecer o seu mestre na glória. Conhecer não, ele já conhecia. Ele era discípulo de Jesus. Ele foi se reencontrar com o seu mestre. Mas Pedro não. Pedro ainda tinha coisas a cumprir. Por isso Pedro continua vivo. Da mesma forma, nós temos que entender que se Deus te livrou até hoje, se Ele permitiu que você tivesse ar, que você respirasse, se Ele permitiu que você estivesse aqui, é porque Ele ainda tem alguma coisa para fazer na sua vida. Porque no dia que Ele não tiver mais, aí você vai embora. A grande questão é, no último dia da nossa vida, nós poderemos ser como Tiago e dizer o seguinte: eu vou me reencontrar com o meu mestre, porque eu vivi uma vida para honrá-lo. Essa deve ser a nossa preocupação. Não é quando você vai, mas é como você vai. E é principalmente o que você está fazendo enquanto você não vai. Enquanto Deus não te chama, qual é a tua obra? Existe um texto na Bíblia que me apavora, Clesiano, lá no livro do profeta Daniel. Esse texto é sobre o juízo de Deus a respeito de um rei da Pérsia, de um rei da Babilônia, né? E aí, nesse juízo de Deus, o profeta diz assim, ó, Deus está mandando dizer para você o seguinte: você foi medido, você foi pesado e você foi achado em falta. Meu irmão, imagine você chegar diante de Deus e Ele te falar que você foi medido, pesado e achado em falta. E agora é tarde demais para você repor essa falta. Então viva agora aquilo que Deus tem para você, para que lá na frente você não tenha do que reclamar. Que você possa dizer: eu
fiz o que eu tinha que fazer. Como o apóstolo Paulo no fim de sua vida, né? Encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Quando nós avançamos, nós chegamos no capítulo 13, onde aqui, a primeira viagem missionária de Paulo, ele começa a pregar em vários lugares, né? Em Chipre, na Ásia Menor, ele começa a abrir igrejas, né? Ele começa a fundar ministérios, comunidades, e a igreja vai avançando. Nós temos vários desafios durante esse caminho, que se mostram aqui no capítulo 14, né? Eles perseveram, continuam firmes, eles são edificados e continuam construindo igrejas, e novas lideranças são erguidas, né? Porque assim funciona em Atos. Vêm os inimigos, perseguem a igreja, matam um líder, Deus vai lá e levanta mais 2, mais 3 líderes. E assim o cristianismo vai seguindo, até que nós chegamos no capítulo 15. O capítulo 15 é interessante para nós tratarmos. Abre aí capítulo 15, verso 7. Atos capítulo 15, verso 7, nós temos algumas coisas interessantes nesse capítulo. Aqui nós temos o chamado Concílio de Jerusalém. O que é um concílio? Concílio é uma reunião dos crentes. Eles se reúnem para tratar coisas, assuntos importantes. E aqui no capítulo 15, no verso 7, olha o que está escrito. Depois de muita discussão, então já naquela época a igreja já tinha briga. Então não fique romantizando a igreja não, já tinha briga naquele tempo. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a eles, dizendo: irmãos, todos vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para anunciar aos gentios. O que são os gentios? É qualquer pessoa que não nasceu em Israel. É a gente, todos nós aqui. Deus me escolheu para anunciar aos gentios as boas novas, a fim de que pudessem ouvir a mensagem e crer. Deus, que conhece o coração humano, confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como fez conosco. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles. Quem faz separação é a gente. É a gente que separa um grupo de outro grupo, mas Deus não. Ele não fez distinção, pois purificou o coração deles por meio da fé. Porque agora vocês querem provocar a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados fomos capazes de suportar. Cremos que somos salvos da mesma forma que eles, pela graça do Senhor Jesus. O que está acontecendo aqui, gente? Os gentios estavam se convertendo. E agora os crentes mais antigos, que eram os judeus, eles começam a exigir que os gentios façam as mesmas práticas que eles faziam. Quais práticas são essas? Se você abrir o livro de Levítico na sua casa, você vai entender. Existe um conjunto de mais de 600 leis que o povo de Israel tinha que seguir. Essas leis eram para eles, não eram para os gentios. Mas eles pensaram o seguinte: não, para ser salvo, não basta só crer em Jesus, não. Tem que fazer um monte de coisa. Tem que fazer os rituais de purificação, tem que dar o dízimo certinho, tem que guardar o sábado, não pode tocar em nenhuma coisa morta, não pode ter contato com sangue. Você tem um monte de regras. E eles começam a exigir essas regras dos discípulos gentios. E aí vem Pedro, faz a reunião e diz assim: gente, Deus confirmou que aceita eles porque eles já receberam o Espírito Santo. Isso serve para que nós não sejamos uma igreja legalista. Nós não somos salvos por cumprir uma lista de regrinhas. Nós somos salvos porque, crendo em Jesus verdadeiramente, o Espírito nos conduz à obediência. Então não é uma listinha que você tem que cumprir, mas é a fé. Como Pedro disse, eles foram purificados em seus corações através da fé. Nada que você faz para Deus sem fé agrada a Ele. Somente a fé verdadeira pode fazer com que aquilo que você faz seja aceito por Deus. Esse é o capítulo 15. Quando a gente avança, a gente tem aqui o Concílio de Jerusalém, como eu expliquei para vocês. Ele é resolvido com os discípulos dizendo que a salvação é pela graça e não pela lei. É por isso que hoje nós não precisamos trazer um cordeirinho aqui para sacrificar, porque Cristo cumpriu a lei na cruz e nós vivemos a liberdade que o Espírito nos dá. Quando nós avançamos, no capítulo 16, nós temos a conversão de Lídia. Lídia era uma mulher também gentílica que se converte a Deus. E o texto diz de forma muito interessante, capítulo 16, verso 14, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. A nossa conversão não acontece a partir da nossa decisão,
mas acontece a partir do momento em que Deus abre o nosso coração. Nem mesmo no dia da salvação você teve participação efetiva, porque se Deus não te escolhesse, você não poderia escolhê-lo. Nós temos que entender que o homem é naturalmente incapaz de se voltar para Deus, porque todos nós nascemos herdeiros do pecado de Adão, e a única forma de sermos alcançados é se Jesus decide nos tocar. A Bíblia diz que quem abriu o coração de Lídia foi o Senhor, e a nossa oração deve ser essa: que Deus continue abrindo o coração daqueles que estão lá fora. Que Deus abra o coração do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus irmãos, e que Deus continuamente e diariamente continue abrindo o seu coração. Porque se depender de nós, se depender dos nossos pecados, nós fechamos essa porta na cara de Jesus. Lembra que lá em Apocalipse, quando o texto diz, eis que estou à porta e bato, ele não está falando com o mundo, ele está falando com uma igreja. Existia uma igreja no Apocalipse que colocou Jesus do lado de fora, ao ponto de Jesus ter que bater na porta para entrar de novo. Que o seu coração não se feche, mas que a semelhança de Lídia, Deus possa constantemente abri-lo para receber a mensagem. Amém? Glória a Deus. A gente avança, temos por fim o capítulo 17. No capítulo 17, Paulo chega em Atenas, na capital ali da Grécia, e começa a pregar com autoridade. Alguns atenienses creem, outros não creem. No capítulo 18, nós temos a missão de Paulo em Corinto, uma das igrejas mais fortes ali do primeiro século. Em Corinto, Paulo trabalha como fabricante de tendas com Áquila e Priscila. Por que ele faz isso? Porque muitas igrejas não se associaram a ele, muitas igrejas não ofertaram no ministério de Paulo. Então ele passa dificuldades financeiras, e por isso ele tem que trabalhar, porque Paulo entende que ainda que ele não esteja sendo abençoado, ele tem que continuar se desgastando pela obra de Deus. Veja que é o perfeito paralelo com Simão. Enquanto Simão queria poder para ganhar dinheiro, Paulo está abrindo mão do dinheiro para continuar a ganhar almas, porque Paulo, em contrapartida, é um profeta verdadeiro. Paulo prega nas sinagogas e depois ele vai na casa de um homem chamado Tício. Ele encoraja, recebe a visão de Deus, onde Deus diz para ele, não temas, mas fala e não te cales. Esse é o chamado de encorajamento que a igreja tem que continuar seguindo. A mesma coisa que Deus falou com Paulo, ele fala para você, não temas, não te cales e continue proclamando o Evangelho. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero que nesse momento, com seus olhos fechados, você possa conectar o seu pensamento em Deus e pensar a respeito de tudo que foi falado aqui hoje. Porque essas histórias que foram contadas foram de homens e mulheres que lá atrás, lá no passado, tiveram uma fé tão grande ao ponto de abdicar de suas próprias vidas. Saulo foi convertido pelo próprio Jesus, e a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus, ele não podia viver mais sem Cristo. Que assim seja também na minha e na sua vida. Que nós possamos louvar a Deus mais do que com os lábios, mas com os nossos corações rendidos e prostrados diante dele.